Olá, esse trabalho tem como objetivo fazer uma análise de variantes do Bubble Sort usando a linguagem Java. Primeiramente, vamos abordar um pouco o que é cada algoritmo. Primeiramente, o Bubble Sort, que é um algoritmo de ordenação que se baseia em comparar um elemento com seu adjacente e trocar caso suas posições sejam incorretas. Ele é um algoritmo de bem simples implementação e ele será a base desse estudo aqui. Temos o Cocktail Sort, que assim como o Bubble Sort, ele realiza comparações para ver se um número é maior que o outro, porém ele realiza isso da direita para a esquerda também. É conhecido como Bubble Sort bidirecional. E por fim temos o Odd Even Sort, que é um algoritmo de ordenação que realiza um Bubble Sort, porém dividido em duas fases, a fase par e a fase ímpar. Na fase ímpar, ele busca apenas os índices ímpares do vetor e compara com o seu adjacente, e na fase par, realiza a mesma coisa, porém com os índices pares. Aqui temos um exemplo de ordenação utilizando o Bubble Sort. Temos um vetor 4, 1, 3, 2. Inicialmente, vamos setar a primeira posição do vetor, que é o 4, e comparamos com o da frente. No caso, 4 é maior que 1, então é feita uma troca. O mesmo vai ser repetido, 4 com 3, 4 com 2. Então, temos que 4 é o maior número, ele vai para a ponta do vetor. Então, iremos repetir esse processo. Então, pegamos o 1, comparamos com 3, 1 não é maior que 3, 3 é maior que 2, então trocamos a posição, 3 é menor que 4. Agora, temos o vetor ordenado, porém o algoritmo irá continuar realizando comparações. Vai ver que 1 não é menor que 2 não é menor que 3 e 3 não é menor que 4. E ele irá realizar mais uma iteração, o que faz com que esse algoritmo não tenha um desempenho tão satisfatório, já que ele realiza comparações desnecessárias. Temos o Cocktail Sort também. Ele vai repetir o mesmo processo que o Bubble Sort. Vamos começar no índice 0, com o número 4. E o número 4 é o maior número do nosso vetor, então ele vai para a ponta. Como o 4 foi para a ponta, sabemos que ele é o maior número, então não há necessidade de comparar os outros com ele. Então determinamos que o último índice do vetor agora é o 3. O 2, perdão. Aqui representado pela posição 2. E agora iremos fazer esse processo de trás para frente. Vamos verificar se 2 é maior que 3. No caso, 2 é menor que 3, então fazemos uma troca. Iremos fazer o mesmo com 1. Então, 2 é maior que 1, então não será feita a troca. Então, agora sabemos que 1 é o menor número desse vetor. Então, a primeira posição do nosso vetor passará a ser o índice 1, que é, no caso, a posição que tem o número 2. Iremos comparar o 2 agora com 3. No caso, 2 não é maior que 3, então nosso vetor está ordenado, já que agora o último índice do vetor é a posição 1, que é igual à primeira posição do vetor, que também é a posição 1. Nesse caso, assumimos o vetor ordenado e a iteração o algoritmo sai da iteração. Temos, por fim, o Odd Even Sort, que o Odd Even Sort, como ele é dividido em duas fases, temos a fase ímpar, que ele irá buscar índices ímpares do vetor, no caso aqui, onde tem o valor 1, irá comparar com o seguinte, que é o 3, e no caso, 1 é menor que 3, então não será feita nenhuma troca. Depois será feito mesmo para os números pares, índices pares do vetor. No caso, 4 é maior que 1, é feita uma troca, e 3 é maior que 2, é realizada outra troca. Então, voltamos para a fase ímpar e comparamos agora 4 com 2. 4 é maior que 2, é feita uma troca. E voltamos para a fase par. 1 é menor que 2, não é feita troca. 4 é maior que 3, é feita uma troca. Por fim, fazemos mais uma validação. Como 2 é menor que 3, 1 é menor que 2 e 3 é menor que 4, não houve nenhuma troca, então podemos assumir que o vetor está ordenado. Quanto à complexidade, a complexidade de tempo desse algoritmo é de O de n ao quadrado, então para números muito grandes tem uma complexidade de tempo elevada. E quanto à complexidade de espaço, é uma complexidade de espaço bem pequena, né? É O de 1, já que ele não utiliza espaço adicional para realizar a ordenação. Algumas vantagens é que ele é de fácil implementação e justamente possui pouca complexidade de espaço. Ele não usa espaço adicional.
Porém, ele tem um desempenho ruim devido à sua complexidade de tempo e ele realiza um grande número de trocas. E, além disso, ele não é um algoritmo que é utilizado em casos práticos. Na prática, é melhor usar um algoritmo com uma complexidade menor, como o Quicksort. E aqui algumas das referências utilizadas na elaboração desse slide. Demonstrando esse comparativo, temos aqui nossa classe Java com as principais, né? Aqui temos o método main, né? Onde ele chama um frame. Esse frame ele é composto pelas informações de entrada e saída do algoritmo, de todos os algoritmos, né? Ele tem o vetor de entrada, o vetor de saída ordenado, os resultados de cada método de ordenação, a quantidade de números que será colocada no vetor. E aqui também temos a classe que ele monta uma planilha com os resultados. E por fim, ele também tem uma classe com uma classe abstrata dos métodos de ordenação, onde tem um método abstrato de ordenação que todas as outras classes implementam seus algoritmos, um método para realizar as trocas e alguns gets e sets de algumas variáveis para utilizar nas métricas. Executando aqui, a gente pode ver como é a interface, né? Aí, com os dados para serem preenchidos, podemos selecionar aí a quantidade de números que terá no vetor e a sua variação, bem como o tipo do vetor, se é aleatório, ordenado em ordem decrescente ou se é parcialmente ordenado. Então, aqui fazendo uma demonstração de exemplo, num vetor aleatório de 100 posições, ele demora um pouquinho para executar inicialmente, porque ele vai criar uma planilha com os resultados. Após isso, eu tenho os resultados aqui de cada execução exibido na tela e ele é salvo também numa planilha. Aqui a gente vai fazer mais algumas execuções justamente para popular essa planilha de resultados. Então a gente vai colocar um pouco de cada tipo de execução. Então, nesses outros casos, a gente pode ver que o desempenho já é um pouquinho mais lento, justamente porque o tamanho do vetor já é mais elevado, que é tamanho de 10.000. E fechando aqui nosso programa, é salvo uma planilha. É uma planilha chamada resultados. A gente pode abrir ela. Nessa planilha é salvo os dados de todas as execuções que foram feitas naquela rodada. Então temos os dados de todos os algoritmos e por fim uma planilha, uma aba com os resultados. A gente pode ver que aqui quais foram os algoritmos que tiveram melhor desempenho, como o Cocktail Sort, o Bubble Sort em 2 casos, o Odd Even Sort em 1 e o Cocktail Sort otimizado em outros 2. Olhando assim, a gente só tem uma noção de qual foi o algoritmo que executou mais rápido. A gente não tem a certeza do porquê. Pode ser justamente uma intermitência, pode ser um vetor que favoreceu um desempenho melhor para aquele algoritmo. Então, olhando apenas a aba de resultados não basta para a gente definir qual foi o melhor algoritmo. Então, a gente tem alguns casos aí, como o Cocktail Sort otimizado, que executou melhor em alguns casos, mas se a gente for fazer a média, a gente pode ver que a média dele é um pouco superior à média do Odd Even Sort, por exemplo, que no caso é de 1,07, ou do Cocktail Sort otimizado, e do Odd Even Sort é de 0,101. Então, o Odd Even Sort desempenhou em média melhor do que o Cocktail Sort otimizado nesse caso. Porém, olhando apenas a aba de resultados, temos a impressão que o Cocktail Sort foi o melhor, o que não é verdade. Nessa planilha também a gente tem olhando aqui também a gente tem uma aba com a quantidade de trocas feitas, né, de comparações feitas pelo algoritmo.
E se a gente analisar ela, a gente vai ver que só o Cocktail Sort foi o algoritmo que teve melhor desempenho nesse caso, o Cocktail Sort otimizado. E em 2 casos, o Cocktail Sort normal, justamente porque não é possível fazer a otimização nesses casos, são vetores ordenados em ordem decrescente, perdão. Então, a gente pode ver que o Cocktail Sort otimizado teve melhor desempenho quanto a número de comparações, porém isso não necessariamente está atrelado ao bom desempenho no tempo de execução. E é isso essa apresentação, e obrigado.